Você já se pegou cerrando os punhos para segurar algo que parece escapar? Já se viu empurrando portas fechadas, convencido de que a força provará sua fé? Pare um instante. Hoje Deus sussurra que o calendário dele não se curva ao relógio da sua ansiedade. Como a semente debaixo da terra, há sonhos que só germinam na escuridão silenciosa do tempo perfeito de Deus. Se você os desenterra antes da hora, eles murcham. Mas se os espera com paciência, eles explodem em vida. Eclesiastes proclama que tudo tem a sua hora, e o eco dessas palavras ressoa em cada área onde você sente urgência. Aquele relacionamento que você quer acelerar, aquele projeto que não decola, aquela resposta que não chega. O problema não é o seu desejo. O problema é o peso insuportável de tentar ser diretor e protagonista de um roteiro que só Deus pode escrever sem erros. Nesta mensagem, vamos descobrir como transformar frustração em confiança, porque o ainda não pode ser o maior ato de amor divino, e como a provisão que parece demorar está lapidando o seu caráter para que você consiga sustentá-la quando ela chegar. Não prometemos atalhos nem fórmulas instantâneas. Prometemos a verdade eterna. O Pai jamais chega atrasado, e os atrasos da sua graça são laboratórios onde a sua fé amadurece. Antes de seguir em frente, faça algo poderoso. Escreva ou diga em voz alta: Senhor, eu renuncio a forçar os meus desejos e confio no teu tempo perfeito. Que essa oração simples quebre as correntes da pressa e abra a porta para a paz que o mundo não entende. Agora sim, vamos caminhar juntos rumo à liberdade de esperar em Deus. Número 1. Espere o tempo de Deus com paciência. Você já se sentiu frustrado porque algo que deseja profundamente não chega? Já teve a sensação de que, por mais que ore, trabalhe, lute, o céu permanece em silêncio? É justamente nesses momentos que precisamos lembrar de uma verdade eterna. Tudo tem o seu tempo. Assim afirma a palavra em Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Deus não improvisa. Ele não chega atrasado. O relógio dele é perfeito, mesmo quando não coincide com o nosso. Imagine uma semente enterrada na terra. Do lado de fora, parece que nada acontece. Não há sinal de vida, não há movimento visível, mas dentro daquela terra úmida, no silêncio e na escuridão, a semente está se rompendo por dentro, germinando, se preparando para brotar no momento certo. Agora pense, o que aconteceria se alguém, impaciente por ver resultados, a desenterrasse antes da hora? Não apenas interromperia o processo, como também a mataria. Assim acontece com os processos de Deus em nossa vida. Há coisas que só podem florescer se tiverem tempo para criar raízes, se romper internamente, se fortalecer no secreto. Forçá-las é como arrancar o fruto verde da árvore. Não apenas não nutre, como também amarga. Vivemos em uma cultura obcecada pela rapidez. Queremos respostas instantâneas, sucesso imediato, cura rápida, relacionamentos perfeitos sem passar pelo processo de maturidade. Mas Deus não age como um aplicativo de entrega expressa. Ele forma caráter, molda corações, constrói destinos. E isso leva tempo. O problema não é que Ele não nos ame, é justamente o contrário. Ele nos ama tanto que não permitirá que recebamos algo antes de estarmos prontos para sustentá-lo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se adiantaram ao tempo de Deus, e o custo foi alto. Abraão e Sara, ao invés de esperar pela promessa de um filho, tentaram ajudar a Deus tomando Agar. Dessa decisão nasceu Ismael, e com ele séculos de conflito e dor. Quando forçamos os tempos, o que colhemos não é bênção, mas confusão. Mas quando esperamos no Senhor, ainda que doa, ainda que pareça que nada acontece, Ele cumpre sua palavra com precisão divina.
A paciência não é passividade, não é resignação, é confiar ativamente. É dizer a Deus: eu não entendo tudo, mas sei que tu entendes. Eu não vejo todo o caminho, mas tu vês. Por isso fico aqui, confiando, semeando, orando, esperando, sem forçar. Esperar em Deus é uma das expressões mais poderosas de fé. É reconhecer que a sabedoria dele é maior que nossos impulsos, que o calendário dele é mais sábio que nossa ansiedade. Talvez esse seja o momento de você começar a praticar a paciência como uma disciplina espiritual. Você pode começar com algo tão simples como observar uma planta crescer, sem pressa, dia após dia. Um exercício de contemplação que te lembre que o que é valioso não cresce de repente, mas com constância e fidelidade. E enquanto isso, faça uma pausa interior. Em que área da sua vida você está tentando controlar tudo? Que desejo você está forçando, acreditando que se não empurrar, nada vai acontecer? Talvez hoje Deus esteja te dizendo: entregue para mim, solte o controle, confie. No meu tempo perfeito, tudo acontecerá. Não confunda espera com esquecimento. Quando Deus te faz esperar, não é porque se esqueceu de você. É porque está te preparando, porque está alinhando tudo ao propósito dele. Cada minuto de espera faz parte da promessa. Cada lágrima, cada oração, cada noite de incerteza está plantando algo que no tempo certo dará fruto abundante. Mas só se você não arrancar antes da hora. A impaciência é, no fundo, uma forma sutil de dizer a Deus que achamos que sabemos mais que Ele. Mas a humildade de esperar na vontade dele abre portas que a ansiedade jamais conseguirá empurrar. Então hoje, respire, pare de correr, pare de forçar. Deus não se esqueceu. Ele te vê, Ele te ouve, Ele está agindo, mesmo quando você não sente. E quando chegar o momento, quando tudo estiver pronto, aquilo que você tanto esperou virá até você. E você saberá: valeu a pena esperar. Número 2. Confie nos planos dele mesmo quando você não os entende. Você se lembra daquela vez em que uma porta se fechou de forma abrupta e você sentiu o chão se mover debaixo dos seus pés? Talvez você tenha chorado, se revoltado com Deus ou pensado que suas orações não foram ouvidas. Mas depois, com o passar do tempo e olhando para trás, entendeu que aquela aparente perda foi, na verdade, um desvio sagrado. Às vezes, o que percebemos como caos é apenas a parte do tapete que estamos vendo por baixo. Da nossa perspectiva humana, tudo parece confuso, cheio de nós, fios soltos e padrões sem sentido. Mas de cima, de onde Deus observa, há um desenho perfeito sendo formado. Jeremias capítulo 29, versículo 11, nos lembra de uma verdade que precisamos tatuar na alma. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo não promete que entenderemos tudo, mas afirma que podemos confiar naquele que criou todas as coisas. Essa é a diferença entre uma fé superficial e uma confiança profunda. A fé busca explicações. A confiança descansa, mesmo quando elas não vêm. Deus não nos pede para compreendermos cada passo, mas sim para caminharmos com Ele, mesmo quando nossos olhos não veem o caminho inteiro. Pense assim: quando uma criança anda de mãos dadas com o pai no meio de uma multidão, ela não precisa ver para onde estão indo, basta saber quem a conduz. Assim também é a nossa relação com Deus. Ele enxerga mais longe, mais alto, mais fundo. E quando ele diz agora não, ou até mesmo não, não é rejeição, é redirecionamento. Ele não está negando o seu desejo, está protegendo o seu destino. Porque ele sabe o que vem pela frente, sabe o que está por trás daquela porta que tanto desejamos abrir. E também sabe se, ao atravessá-la, aquilo nos fará bem ou nos afastará do melhor que ele preparou para nós. A história de José é uma das mais poderosas para entendermos isso. Um jovem com sonhos grandiosos,
traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Durante anos, sua vida pareceu uma sucessão de injustiças. Mas Deus estava por trás de cada cena, movendo fios invisíveis. Quando finalmente se tornou governador do Egito, José pôde enxergar o plano completo e disse: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Ele não entendeu tudo desde o início, mas nunca deixou de confiar. Hoje, talvez você esteja nessa fase do processo em que nada faz sentido, em que os fios da sua vida parecem todos embolados e a dor não tem explicação. Mas aqui está o segredo. Você não precisa entender tudo para confiar em Deus. Na verdade, essa é a essência da fé. Quando você solta o controle, quando para de se obsediar por respostas, quando simplesmente diz: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti, algo poderoso acontece. Sua alma descansa, sua ansiedade diminui, sua paz cresce, porque você deixa de carregar um peso que nunca foi seu, o de ter todas as respostas. Uma prática que pode te ajudar é escrever suas preocupações num papel. Escreva todas. Depois, faça um ato simbólico. Queime, enterre, rasgue. Não porque isso vá fazer tudo desaparecer magicamente, mas porque é um gesto que diz ao seu coração: essas cargas não são mais minhas. Eu as entrego àquele que sabe o que fazer com elas. Outro exercício é relembrar todas as vezes em que Deus transformou a sua espera em bênção. Traga à memória, registre esses momentos e quando você voltar a se sentir perdido, releia, porque aquilo que Ele fez uma vez pode fazer de novo. Confie, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo que doa. Confie, porque o Deus que te criou não improvisa. Ele não precisa da sua ajuda para cumprir suas promessas. Ele só precisa da sua fé. E quando você decide soltar seus desejos e permitir que o plano dele se cumpra em sua vida, algo muda por dentro. Você para de correr, para de exigir, para de forçar e começa a fluir com a vontade dele. E é aí, justamente aí, que tudo começa a fazer sentido, mesmo que você ainda não veja. Porque o tempo dele é perfeito e o que ele preparou para você vai chegar, não quando você forçar, mas quando você confiar. Número 3. Permita que Deus prepare o caminho. Há momentos na vida em que, por mais que tentemos, tudo parece travado. Nos esforçamos, planejamos, batemos em portas com toda a força, mas nada se abre. E então vem a frustração, o cansaço, o desânimo. Mas talvez o que chamamos de obstáculo não seja outra coisa senão proteção divina. Talvez o que chamamos de porta fechada seja a linguagem silenciosa de Deus dizendo: não é por aqui, não agora. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos dá uma chave que muda tudo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, solte o mapa. Pare de lutar contra a correnteza. Confie no navegador. Há uma imagem poderosa para compreender isso. Imagine uma trilha na floresta que vai se abrindo à medida que você caminha. Você não precisa abrir o caminho com um facão nem derrubar árvores. Sua única tarefa é avançar com confiança, passo a passo, reconhecendo Deus em cada decisão. Quando Ele vê sua rendição, Ele cuida do resto. Mas quando você decide se apoiar no próprio entendimento, acreditando que sabe melhor que ele qual é o caminho mais curto, acaba perdido, ferido ou exausto. Porque não se trata apenas de chegar. Trata-se de chegar em paz, com propósito, no tempo certo. Muitas vezes confundimos persistência com fé, quando, na verdade, o que estamos fazendo é teimosia disfarçada de espiritualidade. Nos agarramos a relacionamentos, oportunidades, caminhos, só porque não queremos soltar o controle. Mas nem tudo o que pode ser alcançado com esforço é o que Deus quer para você. Nem toda porta foi feita para ser forçada. Algumas estão seladas por proteção,
E aprender a discernir isso exige maturidade espiritual. Nem todo obstáculo é uma prova a ser vencida. Alguns são sinais que nos convidam a parar e escutar. Uma ferramenta poderosa que você pode usar em momentos de decisão é a confirmação tripla. Procure alinhamento entre a palavra de Deus, o conselho sábio de pessoas maduras na fé e a paz interior que o Espírito Santo deposita quando você está seguindo na direção certa. Quando os três elementos coincidem, o caminho costuma estar claro. Mas se algo dentro de você não está em paz, mesmo que tudo ao seu redor diga vai, talvez seja a hora de pausar, porque Deus não guia através do caos, mas sim através de uma paz que excede todo o entendimento. E aqui vem algo difícil de aceitar. As portas que não se abrem também devem ser celebradas. Sim, você leu certo. Às vezes, o gesto mais amoroso de Deus é nos impedir de seguir por determinado caminho, porque se o seguíssemos, perderíamos mais do que ganharíamos. Então, em vez de reclamar pelo que não aconteceu, agradeça pelo que foi evitado. Agradeça pelo que você não entendeu no momento, mas que com o tempo verá que foi uma bênção disfarçada. Existe uma sabedoria enorme em pausar antes de tomar grandes decisões. Essa pausa não é fraqueza, é reverência. É um ato de humildade que diz: Senhor, antes de dar mais um passo, preciso ouvir tua voz. Nesse tempo de oração, nesse silêncio, Deus fala. Nem sempre com palavras audíveis, mas com impressões claras, com oportunidades que se alinham sem esforço, com uma direção que se ilumina por dentro. É como tentar colocar a chave na fechadura errada. Você pode insistir até quebrá-la, ou aceitar que não é ali. Deus não é um Deus de confusão. Quando é o caminho dele, tudo encontra seu lugar. Isso não significa que será fácil, mas que haverá certeza. Aquela certeza serena que diz: mesmo sem entender tudo, estou no caminho certo. Então hoje eu te convido a soltar, a parar de forçar, a descansar na promessa de que Deus endireita os teus caminhos. E quando Ele faz isso, Ele faz bem, faz completo, faz do jeito dele, que sempre é melhor que o nosso. Pare de viver como se tudo dependesse de você. Você não está sozinho, não precisa abrir cada porta na marra. Às vezes, só precisa parar, olhar para o céu e dizer: guia-me. Porque quando você deixa de se agarrar ao seu mapa, descobre que o navegador já tem uma trilha melhor preparada. Você só precisa confiar, só precisa soltar e caminhar. Número 4. Receba a provisão no momento certo. Você se lembra de alguma vez em que algo chegou exatamente quando você mais precisava, nem um minuto antes, nem um depois? Não foi coincidência, foi provisão divina. Porque quando Deus promete que suprirá tudo o que nos falta, Ele fala sério. Filipenses capítulo 4, versículo 19, expressa isso com clareza e poder. O meu Deus, segundo as suas riquezas na glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Não algumas coisas, não só o espiritual, tudo, e não segundo nossas capacidades ou contas bancárias, mas segundo as riquezas na glória, ou seja, de uma fonte inesgotável. Mas aqui está o desafio. Essa provisão nem sempre chega quando queremos. Ela vem quando Deus sabe que é o momento perfeito, e isso exige uma fé madura, porque confiar na provisão de Deus não é esperar passivamente. É uma fé ativa, cultivada dia após dia, como o maná no deserto. Deus deu pão do céu aos israelitas, mas com uma condição: só podiam recolher o necessário para aquele dia. Se tentassem guardar para o seguinte, ele estragava. Por quê? Porque Deus não estava apenas alimentando seus estômagos, Ele estava treinando seus corações para dependerem dele e não da acumulação. Vivemos numa sociedade que idolatra a previsão humana, que diz: tenha mais, acumule, antecipe tudo. E isso não é ruim por si só, mas pode se tornar uma armadilha quando começamos a crer que a nossa segurança vem do que temos, e não de quem provê.
Quando a ansiedade pelo amanhã nos domina, perdemos a capacidade de enxergar o que Deus já está fazendo hoje. E muitas vezes, enquanto reclamamos porque ainda não chegou o que pedimos, estamos ignorando as bênçãos que já estão aqui. Talvez não sejam o que esperávamos, mas são exatamente o que precisamos para este trecho do caminho. Deus não apenas prepara a provisão, Ele te prepara para recebê-la, porque há dádivas que, se chegassem antes do tempo, te destruiriam. Há respostas que, se fossem entregues sem que seu coração estivesse pronto, se tornariam um peso. Por isso, às vezes, o que parece um atraso é, na verdade, um cuidado profundo. Deus não quer te dar algo que vá te afastar dele. Ele quer entregar coisas que fortaleçam sua fé, que te aproximem, que te transformem. E isso leva tempo e exige confiança. A Bíblia está cheia de histórias onde a provisão chegou exatamente na hora certa. Quando Elias estava sozinho, escondido e exausto, corvos trouxeram alimento, nem antes nem depois. Quando a viúva de Sarepta achou que só lhe restava farinha para uma última refeição, chegou a palavra profética, e com ela, a multiplicação. Quando Jesus viu a multidão com fome, não havia estoques nem padarias por perto, mas havia gratidão, fé e 5 pães. E isso foi suficiente. Sempre é, quando Ele está no centro. Aprender a reconhecer a provisão de Deus também é uma disciplina de gratidão. Tire um momento para lembrar quantas vezes Deus te proveu de forma sutil, silenciosa, mas perfeita. Talvez tenha sido uma palavra de encorajamento quando você estava à beira do colapso. Talvez uma pessoa que chegou justamente quando você mais precisava. Talvez um trabalho, uma solução, uma porta aberta quando você pensava que não havia mais saída. Esses momentos não foram acaso, foram provisão. E reconhecê-los fortalece sua confiança para o que ainda virá. Agora, há uma diferença profunda entre pedir com fé e manipular com desespero. Deus quer que você peça, que confie, que conte a Ele o que precisa, mas não para exigir, e sim para lembrar quem Ele é. Quando oramos com fé, não tentamos convencer a Deus, nós nos alinhamos à sua vontade. Relembramos a nós mesmos que Ele é o provedor, o que nunca falha, o que sempre chega no tempo certo, não antes, para não nos mimar, nem depois, para não nos frustrar, na hora certa. Sempre. A verdadeira segurança não vem de ter tudo resolvido para amanhã, vem de saber que aquele que sustentou seus passos até aqui também sustentará os próximos dias. Então hoje, solte o medo. Você não precisa correr atrás da provisão, você só precisa caminhar próximo do provedor, porque quando Ele é a sua fonte, nunca te faltará o essencial, e quando chegar o momento, aquilo que você tanto espera virá, não porque você forçou, mas porque você esperou com confiança, em paz, em fé e no tempo perfeito dele. Número 5. Desfrute do processo enquanto caminha até o destino. Imagine que você está caminhando por uma trilha na montanha. O ar é puro, o sol passa por entre as árvores e cada passo revela uma nova paisagem, um riacho, uma árvore florida, uma rocha que parece esculpida pelo tempo. Mas você está olhando apenas para o GPS, ansioso para chegar ao ponto final. E se chegar não fosse o objetivo? E se o verdadeiro propósito estivesse em cada passo, em cada vista, em cada respiração da caminhada? Salmo 37, versículo 7, nos deixa uma mensagem que muitas vezes esquecemos nesta cultura da velocidade. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deus não tem pressa. Ele não está obcecado com o destino. Ele está profundamente presente no processo. A vida não é uma linha reta entre o ponto A e o ponto B. É um tecido, uma jornada, uma transformação. Mas vivemos em um mundo que mede sucesso apenas pela chegada. Já conseguiu o emprego? Já se casou? Já alcançou tal meta? Essa mentalidade nos rouba a riqueza do agora.
faz com que acreditemos que enquanto esperamos, estamos perdendo tempo. Mas na economia do reino, os tempos de espera são tempos de formação. Não são intervalos vazios. São salas de aula espirituais. São fornos que forjam o caráter. São jardins onde germina o que depois vai florescer. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas não subiu ao trono imediatamente. Passou anos cuidando de ovelhas, enfrentando leões, fugindo para salvar a vida, escrevendo salmos. Será que esses anos foram uma perda? Não. Foram essenciais, porque antes de liderar um povo, ele precisava aprender a liderar a si mesmo. Antes de segurar uma coroa, precisava segurar a humildade. Às vezes, Deus já te prometeu algo, mas não te entrega imediatamente. Não porque Ele não queira, mas porque te ama o suficiente para te preparar. E enquanto isso, o que fazer? Você se desespera, se compara com outros que parecem avançar mais rápido, fica bravo com Deus porque ainda não chegou. O Salmo 37 nos dá a chave. Descansa, espera nele, não te irrites, porque se Deus é o seu guia, o seu caminho é único, o seu processo não é cópia do de ninguém. E o que parece lento para você, talvez seja perfeito para o seu coração. Existem frutos que só amadurecem sob o sol lento da paciência. Existem bênçãos que têm um sabor melhor quando a alma aprende a descansar. Uma prática que pode te ajudar é o que alguns chamam de atenção plena cristã. Não é uma técnica secular para esvaziar a mente, mas um exercício espiritual para encher o momento com a consciência da presença de Deus. Como se faz isso? Simples. No meio das suas atividades diárias, faça pausas breves e diga: Deus está aqui. Lavando a louça, caminhando até o trabalho, respirando fundo antes de uma reunião. Não espere sentir algo espetacular. Apenas reconheça sua presença. Porque quando você faz isso, o processo deixa de ser tedioso e passa a se tornar um santuário. Você também pode começar a registrar seus dias, suas pequenas vitórias, suas lições durante o entretanto. Porque muitas vezes olhamos para trás e percebemos que nos momentos que chamamos de tempos mortos, foi quando nossa fé mais cresceu, quando amadurecemos mais, quando nossa dependência de Deus se aprofundou. Mantenha um diário de gratidão ou grave notas de voz para si mesmo, lembrando o que Deus te ensinou hoje. Essas memórias serão âncoras quando você voltar a sentir que não está avançando. E, acima de tudo, aprenda a diferenciar produtividade de frutificação. O mundo quer que você produza. Deus quer que você frutifique. Um se mede por resultados visíveis, o outro por transformação interna. Você pode estar parado por fora, mas florescendo por dentro. Pode estar em silêncio, mas crescendo em sabedoria. Pode estar esperando, mas sendo moldado à imagem de Cristo. Talvez o que você chamava de sala de espera fosse, na verdade, o palco principal onde Deus estava trabalhando o tempo todo. Você não sabia porque estava tão focado na chegada que esqueceu de olhar ao redor. Mas hoje, Ele te convida a parar, a apreciar a paisagem, a confiar no ritmo dos passos dele. Porque se Ele caminha com você, cada instante é sagrado. E quando o destino chegar, você vai perceber que o mais valioso não foi ter chegado, foi ter caminhado ao lado dele. Número 6. Deixe que os frutos amadureçam naturalmente. Assim como você não pode forçar um botão de flor a se abrir puxando suas pétalas, também não pode apressar os processos de Deus na sua vida sem comprometer o resultado. Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8, nos lembra de uma verdade essencial para quem vive com a alma impaciente. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. A vida espiritual não é uma linha de produção com um botão de aceleração. É uma terra sagrada, onde cada semente tem seu ritmo e cada fruto sua estação.
O agricultor que conhece bem sua terra não semeia hoje esperando colher amanhã. Ele entende as estações, sabe quando arar, quando plantar, quando podar e, acima de tudo, quando esperar. Porque há um tempo para tudo. Há um momento em que a terra precisa ser nutrida, outro em que precisa descansar e outro em que florescerá. Mas se o agricultor se desespera e arranca o fruto antes da hora, o sabor se perde, a textura se estraga e o esforço é em vão. O mesmo acontece quando forçamos o que só o tempo e a graça podem amadurecer. Na vida espiritual, a nossa parte é cultivar, orar, obedecer, perseverar, permanecer conectados com Deus. Mas a parte de fazer crescer, amadurecer, transformar em fruto, essa pertence somente a Ele. Quando tentamos ocupar o lugar do Espírito Santo apressando as coisas, o que acabamos produzindo é uma imitação barata daquilo que Deus queria nos dar em sua perfeição. E isso não só nos frustra, muitas vezes fere também outros que esperavam ver em nós um fruto verdadeiro. Existem temporadas em que parece que nada está acontecendo, que você está semeando sem ver brotar, que está regando uma terra que não responde. Mas o invisível não é o mesmo que inútil. Abaixo da superfície, Deus está trabalhando. E enquanto isso, seu caráter é moldado, sua dependência é aprofundada, sua sensibilidade espiritual é afinada. Paciência não é apenas esperar, é como você espera, é continuar confiando mesmo sem ver, é continuar servindo mesmo sem aplausos, é continuar crendo mesmo quando os outros já duvidam. Um dos erros mais comuns é medir a nossa maturidade por comparação. Vemos outros florescendo e pensamos que estamos atrasados, mas nem todas as plantas florescem na primavera. Algumas exigem mais tempo, mais chuva, mais cuidado. A maturidade espiritual não segue o calendário das redes sociais, nem as métricas do mundo. Cada pessoa tem um processo único. E se você força seu crescimento só porque o outro já está frutificando, corre o risco de viver uma vida que não é sua, correndo atrás de um ritmo que não foi feito para você. Faça uma pausa hoje. Pergunte a si mesmo: que frutos estou tentando forçar? Que área da minha vida estou tentando acelerar sem respeitar o seu tempo de amadurecimento? Talvez seja um relacionamento que ainda não está pronto para avançar. Talvez seja um ministério que precisa de mais raiz antes de crescer. Talvez seja uma meta pessoal que Deus quer que você enfrente a partir de uma versão mais madura de si mesmo. Reconhecer isso é um ato de sabedoria, não de resignação. É dizer a Deus: confio mais no teu calendário do que na minha impaciência. E enquanto isso, não se esqueça de celebrar as etapas intermediárias. Porque mesmo antes da colheita final, há beleza, há brotos, há sinais de vida, há pequenas conquistas que revelam sua fidelidade e o agir silencioso de Deus. Não viva apenas para o dia da colheita. Aprenda a ver a glória de Deus na flor, no caule, na raiz, porque cada parte do processo é sagrada. O equilíbrio está em fazer nossa parte com diligência e deixar o resultado nas mãos de Deus. Não é passividade, é confiança ativa. É arar a terra com esperança, mas sem ansiedade. É regar com fé, mas sem manipulação. É olhar para o céu, sabendo que a chuva virá, e quando vier, será perfeita. A chuva temporã e a serôdia, como diz o texto, chegarão, mas não por sua força, por sua fidelidade. Então, solte o controle, pare de forçar, acalme-se, confie. Se Deus plantou a semente, Ele também saberá quando colher. E quando esse momento chegar, você não apenas receberá o fruto, o receberá com alegria, com gratidão e com a maturidade de quem soube esperar em paz. Porque tudo, absolutamente tudo, chega no tempo perfeito dele. Número 7. Aceite os tempos de preparação. Você já sentiu como se a sua vida estivesse em pausa? Como se tudo estivesse parado enquanto os outros avançam, conquistam, realizam e você apenas espera. Espera sem entender.
espera sem ver resultados e se pergunta se por acaso Deus se esqueceu de você. Mas talvez, justamente agora, nesse aparente silêncio, esteja acontecendo o processo mais profundo e transformador. Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos entrega uma promessa para esse tipo de momento. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse versículo não fala dos que correm sem parar, fala dos que esperam, dos que confiam, dos que aceitam os tempos de preparação sem se desesperar. Existem processos que não podem ser acelerados. Pense na cozinha. Há ingredientes que precisam marinar. Se você os usar antes da hora, ficam duros, sem sabor, sem profundidade. Mas se você espera, se permite que o tempo atue, o resultado é completamente diferente. Assim também funciona a alma. Existem dons que só se ativam no descanso. Existe força que só se forma na quietude. Existe profundidade espiritual que só se alcança quando paramos de correr e começamos a estar. Deus não está interessado em resultados rápidos. Ele não tem pressa. Seu olhar não está limitado pelos nossos relógios nem calendários. O que para você parece um tempo perdido é, na verdade, um tempo sagrado, onde Ele está te preparando para algo maior. E se você observar a Bíblia, verá isso repetidas vezes. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar seu povo. 40 anos no anonimato, cuidando de ovelhas, sendo moldado por Deus. Paulo, após sua conversão, não começou a pregar de imediato. Retirou-se por 3 anos para a Arábia, para ser formado. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, esperou 30 anos para iniciar um ministério que durou apenas 3. Por quê? Porque antes de cada chamado público, Deus prepara no secreto. É fácil pensar que não estamos fazendo nada quando não vemos resultados visíveis. Mas esses momentos, se entregues a Deus, podem se tornar os mais férteis da nossa vida. É neles que o caráter é forjado. É onde aprendemos a ouvir a voz de Deus sem distrações, onde deixamos de depender da ação e começamos a confiar na presença. Esperar em Deus não é estar inativo, é estar disponível, é dizer: Senhor, estou aqui. Talvez eu não entenda tudo, mas confio no teu processo. Às vezes esse processo é como o treino de um atleta. Difícil, repetitivo, sem medalhas ainda. Mas cada gota de suor, cada repetição, cada espera está construindo algo. O atleta não treina por capricho. Ele se prepara para suportar a verdadeira corrida. E você também. Cada momento de espera, de silêncio, de aparente estagnação é uma academia espiritual, onde sua fé se fortalece, sua visão se torna mais clara e suas asas se desenvolvem para voar mais alto quando chegar o momento. Faça um exercício prático. Pense em um tempo passado em que você sentiu que tudo estava parado. Agora, com perspectiva, consegue enxergar o que Deus formou em você. O que você aprendeu, o que fortaleceu, que parte de você amadureceu sem que percebesse. Talvez Ele te deu discernimento, talvez você desenvolveu paciência, talvez aprendeu a depender mais dEle e menos das suas próprias forças. Essas são as verdadeiras vitórias, não celebradas com aplausos, mas que sustentam sua vida quando o próximo desafio chegar. Use esses tempos para se aprofundar na palavra, para orar mais, para ouvir mais. Não veja a espera como uma pausa entediante, mas como um investimento espiritual, porque o que Deus faz em você durante esse entretanto será a base do que Ele fará através de você no futuro. E quando esse futuro chegar, você estará pronto, não porque apressou, mas porque recebeu com sabedoria. Às vezes, o que percebemos como um atraso divino é, na verdade, um treinamento divino. E se aceitarmos isso com humildade, se abraçarmos com confiança, Deus nos dará novas forças. E então, como diz o versículo,
Voaremos como águias, não nos cansaremos, não nos fatigaremos, porque nossas asas foram forjadas no silêncio, na paciência, na fé. Deus te diz hoje, não force seus desejos, relaxe, confie, abrace este tempo, porque mesmo que pareça que nada está acontecendo, eu te asseguro, tudo está sendo preparado. E quando chegar o momento, você não estará apenas pronto, estará mais forte, mais sábio e mais cheio de Deus do que nunca. Porque tudo, absolutamente tudo, chegará no tempo perfeito dele. Número 8. Reconheça a sabedoria do ainda não. Você se lembra de algo que desejava com urgência? Algo pelo qual você orou, chorou, insistiu. E mesmo assim, não chegou quando você queria. Talvez até tenha pensado que Deus disse não. Mas com o tempo você entendeu. Não era um não, era um ainda não. E agora você consegue ver que, se tivesse recebido aquilo no momento em que pediu, não estaria pronto. Ou não era o tempo, ou não era o caminho. É exatamente isso que Abacuque, capítulo 2, versículo 3, nos ensina. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Quando Deus diz ainda não, Ele não está parando sua vida. Ele está preservando o seu propósito. Há coisas que, se chegarem cedo demais, em vez de te levantar, podem te quebrar. É como uma fruta verde. Se você a comer antes do tempo, em vez de te nutrir, vai te fazer mal. Ela precisa amadurecer, precisa de sol, precisa de tempo, assim como você, assim como o seu chamado, assim como aquela promessa que você carrega no coração. Nossa visão do tempo é limitada. Vemos apenas o presente e um pouco do passado, mas Deus vê o começo e o fim. Ele sabe quais pessoas ainda não chegaram, quais portas ainda não devem se abrir, quais partes de você ainda precisam crescer para que consiga sustentar aquilo que está pedindo. E quando Ele responde com silêncio ou espera, não está te ignorando, está te protegendo, está te amando de uma forma mais profunda do que você pode compreender. Muitos dos nãos divinos que nos ferem acabam com o tempo se revelando como ainda nãos cheios de sabedoria e graça. Davi foi ungido rei quando ainda era um jovem pastor, mas não foi coroado imediatamente. Anos de perseguição, de deserto, de espera, moldaram o seu caráter. Se ele tivesse assumido o trono antes da hora, teria sido um rei imaturo. Mas quando o momento chegou, ele estava pronto. José foi traído, vendido, esquecido na prisão. Mas se tivesse saído da cadeia antes, não estaria na posição estratégica para salvar seu povo. Sua espera foi sua plataforma. O ainda não de Deus se transformou num agora sim cheio de propósito. Aqui vai uma prática poderosa. Olhe para trás. Identifique algo que chegou num momento diferente do que você esperava, mas que acabou sendo perfeito. Reviva essa história. Escreva. Guarde com carinho. Essas memórias são âncoras de fé. São lembretes vivos de que Deus não falha, mesmo que demore mais do que nossa ansiedade gostaria. E em vez de perguntar, por que tenho que esperar, troque a pergunta por, o que Deus quer me ensinar enquanto eu espero? Essa simples mudança de perspectiva transforma a desesperação em maturidade, a ansiedade em aprendizado, o medo em fé. Existe uma linha muito tênue entre perseverança e teimosia. A perseverança nasce da fé. É confiar, continuar, preparar o solo mesmo sem ver frutos ainda. Mas a teimosia nasce do ego. É exigir, forçar, manipular, como se o seu calendário fosse mais sábio do que o do céu. Aprenda a discernir. Nem toda porta fechada está trancada para sempre. Algumas apenas esperam o momento certo. Outras, no entanto, não são o seu destino. E tudo bem. Discernir isso faz parte de caminhar com Deus, e não à frente dele. Enquanto espera, prepare-se. Afie sua mente. Cuide do seu coração, fortaleça seu espírito, porque o sim de Deus não vem para te encontrar desprevenido.
Ele vem quando você está pronto para recebê-lo, vivê-lo e multiplicá-lo. O tempo de espera não é passivo, é treinamento, é construção invisível, é a raiz se fortalecendo antes que a árvore cresça. A maturidade espiritual não se prova quando recebemos o que pedimos, mas quando sabemos confiar no ainda não de Deus. Essa é uma marca de amor. Um pai que conhece cada parte da sua história não vai te entregar algo se souber que você ainda não pode sustentar. E você também não quer receber nada que te afaste da vontade dele, por melhor que pareça. Então, se hoje você está esperando, se algo parece atrasado, se o silêncio de Deus está pesando, respire. Você não está esquecido, está sendo preparado. E quando for o momento, sem dúvida virá. Não por sua força, não por insistência. Virá porque foi prometido. E as promessas de Deus nunca falham. Deus te diz hoje, não force seus desejos. Acalme-se, confie, abrace o ainda não. Porque quando o sim chegar, será perfeito. Será completo, e você saberá que cada segundo de espera valeu a pena. Porque tudo, absolutamente tudo, virá no tempo perfeito dele. Número 9. Mantenha a fé durante a espera ativa. Mesmo que pareça que nada muda na superfície, debaixo da terra estão crescendo raízes que sustentarão a árvore de bênção que está por vir. É fácil desistir quando não vemos frutos. É tentador baixar os braços quando sentimos que nossas orações não ecoam, que nossos esforços não produzem resultados visíveis, que o céu está em silêncio. Mas Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos lembra de uma verdade que sustenta a alma nesses momentos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O cansaço não vem só do trabalho, vem de trabalhar sem ver. Mas é justamente aí que a fé verdadeira se revela. A fé que mais agrada a Deus não é a que grita nos altares, mas a que continua servindo no silêncio. Não é só a fé que clama com paixão, mas a que persevera com constância. Quando semeamos sem resultados imediatos, estamos vivendo o que poderíamos chamar de uma gestação espiritual. Pense numa gravidez. Por meses, do lado de fora quase nada se vê, mas por dentro a vida está sendo formada, célula por célula, órgão por órgão. Assim é o processo de Deus. Mesmo que você não veja, algo está crescendo. Mesmo que você não sinta nada, algo está sendo preparado. O problema não é que nada esteja acontecendo. O problema é que estamos tão acostumados à pressa que perdemos a sensibilidade para perceber os ritmos do céu. Deus não opera segundo a lógica do desempenho visível. Ele trabalha no profundo, no oculto, naquilo que parece inativo, mas está vivo. Por isso, enquanto você espera, não pare. Continue fazendo o bem. Continue semeando, continue orando, continue ajudando, porque cada ato de fidelidade é uma semente que está germinando, mesmo que ainda não tenha brotado. Uma esperança ativa é diferente de uma espera passiva. Esperar passivamente é cruzar os braços, olhar para o relógio do céu e reclamar do atraso. Esperar ativamente é se preparar, é treinar, é organizar a sua vida como quem tem certeza de que a promessa se cumprirá. Porque sim, ela vai, no tempo dele, não no seu, não no meu, no dele. E o tempo de Deus é sempre perfeito. Veja Noé. Deus disse que viria um dilúvio e que ele deveria construir uma arca. Mas não chovia. Não havia sinal algum. As pessoas o chamavam de louco. Anos e anos martelando madeira, preparando cada detalhe sem uma gota de água no céu. Mas Noé não construiu porque viu nuvens. Construiu porque creu na palavra. E essa é a diferença. A fé autêntica se revela na construção constante, mesmo sem evidências visíveis. Faça uma pausa hoje e reflita. Quais pequenas fidelidades você pode manter enquanto espera? Talvez seja continuar lendo a palavra todas as manhãs, mesmo sem sentir emoção.
Talvez seja seguir firme no seu chamado, mesmo sem ver frutos. Talvez seja servir outras pessoas, mesmo estando em necessidade. Porque servir enquanto se espera te protege da autocompaixão e te conecta com o coração de Deus. E muitas vezes, ao ajudar outros, Deus responde o que é seu, sem que você perceba. Também é essencial que você alimente sua fé. Não deixe que o silêncio consuma sua esperança. Encha-se de promessas. Leia testemunhos. Cerque-se de pessoas de fé que te lembrem quem é o seu Deus e o que Ele já fez antes. Porque quando você não conseguir ver, vai precisar se lembrar. E quando não conseguir avançar, vai precisar de alguém para te sustentar. A comunidade de fé não é luxo, é necessidade nos tempos de espera. E, acima de tudo, lembre-se disto. A verdadeira prova da sua fé não está em quão forte você pede, mas em quão fiel você é enquanto espera. Deus não está procurando perfeição, está procurando perseverança. Ele não precisa ser impressionado, ele precisa ser confiado. Que você continue semeando com lágrimas, porque o dia da colheita virá com alegria. Que você continue se levantando, mesmo quando o ânimo for pequeno. Que continue crendo, mesmo quando as evidências forem poucas. Porque a terra está trabalhando, e você também. Deus te diz hoje, não force os seus desejos. Acalme-se, confie. E enquanto espera, mantenha-se firme, continue semeando, continue caminhando, porque a seu tempo, não no seu, nem no meu, a seu tempo você colherá. E quando essa colheita chegar, você vai entender que cada passo em fé, cada oração em silêncio, cada atitude que você tomou mesmo sem sentir nada, não foi em vão. Foi parte do milagre que já está a caminho. Porque tudo, absolutamente tudo, chega no tempo perfeito dele. Número 10. Valorize o desenvolvimento gradual dos milagres. Assim como não vemos uma criança crescer dia após dia, mas nos surpreendemos ao olhar fotos de um ano atrás, assim também acontece com os milagres que Deus realiza em nossas vidas. São processos silenciosos, muitas vezes invisíveis, mas profundamente reais. Em Marcos, capítulo 4, versículos 30 ao 32, Jesus comparou o reino de Deus a uma semente de mostarda. Ele disse que, embora seja a menor de todas as sementes, quando é plantada e se dá tempo, torna-se a maior das hortaliças, com galhos tão grandes que até as aves podem fazer ninho à sua sombra. É isso que acontece quando Deus começa algo em você. Talvez comece como uma ideia frágil, como uma mudança quase imperceptível, mas se você der tempo, se não forçar, se confiar, crescerá mais do que você pode imaginar. Vivemos numa cultura que glorifica o imediato. Tudo precisa ser rápido, visível, viral. Queremos resultados agora. Queremos transformações instantâneas, mas o reino de Deus não opera com esses códigos. Deus não trabalha com atalhos, ele opera com profundidade. E o que é profundo leva tempo. Um grão de mostarda não se transforma em árvore de um dia para o outro. E você também não. Nem o seu processo, nem o seu propósito. Por isso, Deus te diz hoje, não force, acalme-se, confie e valorize o desenvolvimento gradual dos milagres. Às vezes, os começos mais humildes escondem os maiores milagres. Não despreze os seus pequenos inícios. Não subestime as primeiras vitórias, as decisões fiéis e silenciosas, os passos tímidos que você dá em fé. Porque essas pequenas sementes, quando sustentadas com constância, acabam transformando por completo a paisagem dentro de você. Veja a história bíblica. Davi começou como um simples pastor de ovelhas, sem fama, sem poder. Mas aquela pequena semente escondia um rei. Jesus iniciou seu ministério com 12 discípulos comuns, sem títulos, sem influência. E com eles, o mundo foi transformado. Um menino ofereceu 5 pães e 2 peixes, algo insignificante diante de milhares de pessoas. E com isso, Jesus multiplicou alimento para uma multidão. Nada era grande no começo,
mas tudo estava nas mãos de Deus, e isso muda tudo. O problema é que queremos pular da semeadura para a colheita sem passar pelo processo. Mas existe uma beleza especial em reconhecer cada etapa. Celebre o broto, não apenas o fruto. Celebre a raiz, não apenas o galho, porque tudo tem o seu momento. E se você aprender a enxergar a mão de Deus em cada parte do crescimento, viverá em gratidão constante. Não porque já chegou o que você pediu, mas porque você consegue ver como está sendo formado. Uma prática poderosa é manter um diário de crescimento. Escreva as pequenas coisas, as mudanças internas, as respostas inesperadas, as pessoas que chegaram à sua vida no momento certo, os medos que você deixou para trás, as decisões que antes não conseguia tomar, porque ao olhar para trás, como quem vê as fotos de uma criança, você verá, sim, você cresceu, e Deus esteve com você em cada passo. Compartilhar testemunhos de milagres graduais também fortalece a fé de outras pessoas. Nem todo testemunho precisa ser espetacular ou imediato. Há milagres que são construídos dia após dia, como quem ergue uma casa tijolo por tijolo. E compartilhar isso lembra aos outros que Deus também está agindo na vida deles, mesmo que ainda não consigam ver a árvore completa. A chave é manter uma perspectiva de longo prazo. Nem todas as sementes germinam no mesmo ritmo. Algumas brotam rápido, outras demoram. Mas o importante é continuar semeando, continuar crendo, continuar regando com fé, mesmo quando o solo parecer seco, porque quem semeia com esperança, um dia colherá com alegria. E não porque forçou, mas porque teve a paciência de esperar o ritmo de Deus. Talvez o maior milagre não seja algo que mude de uma hora para outra, mas o fato de Deus, com seu amor perfeito, nos permitir crescer no nosso próprio ritmo. Que Ele nos olhe com ternura enquanto damos passos inseguros. Que não nos compare, que não nos apresse, que simplesmente nos sustente e nos diga, continue crescendo, eu estou com você. Deus te diz hoje, não force seus desejos, acalme-se, confie, celebre o processo, porque cada etapa tem um propósito, cada dia conta, e cada semente, se for cuidada com amor e fé, florescerá. Talvez não quando você esperava, mas quando você estiver pronto. E quando esse dia chegar, você vai entender que o maior milagre foi tudo o que Deus fez em você enquanto parecia que nada acontecia. Porque tudo, absolutamente tudo, chega no tempo perfeito dele. Número 11. Compreenda que atrasos não são negativas. Você se lembra daquela vez em que um não te despedaçou? Quando sentiu que Deus virou as costas porque aquilo que você tanto desejava não aconteceu? E, no entanto, agora, com o passar do tempo, você consegue olhar para trás e perceber que aquela aparente rejeição foi, na verdade, proteção. Aquela estrada bloqueada era um desvio necessário. Aquele atraso que tanto doeu foi a forma de Deus dizer, espere, porque estou preparando algo melhor. Lamentações capítulo 3, versículos 25 e 26, expressa isso com uma ternura poderosa. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esperar não é fácil, principalmente quando temos certeza de que já é hora. Mas os atrasos de Deus não são castigos. Não são desprezo, são estratégias perfeitas dentro de um plano eterno. Nem tudo que parece inativo está parado, e nem tudo que demora está negado. Às vezes, o que interpretamos como silêncio divino é, na verdade, um sussurro dizendo, espere, estou trabalhando em você e no que você me pediu. A vida espiritual se parece muito com uma viagem. Você tem um destino claro e de repente aparece um desvio. Te tira da rota direta, te faz perder tempo. Parece que você está dando voltas desnecessárias. Mas o que você não vê é que mais adiante havia um desmoronamento, um perigo, um obstáculo que você não teria conseguido enfrentar. Assim é Deus. Ele vê além do que enxergamos.
E quando permite desvios, é por amor. Não para atrasar você, mas para te preservar. Nosso problema é que associamos espera com rejeição, mas são coisas muito diferentes. O não de Deus pode ser definitivo quando algo realmente não é para nós, mas muitas vezes é apenas um ainda não. Algo que precisa amadurecer, algo que você precisa estar preparado para sustentar. Uma porta que vai se abrir, mas quando suas mãos estiverem prontas para o que está por trás dela. Por isso, o discernimento espiritual é essencial. Aprender a diferenciar entre uma porta definitivamente fechada e uma que só está adiada. Existe uma diferença profunda entre desejar algo com intensidade e estar preparado para recebê-lo. A intensidade emocional não garante maturidade espiritual. Por isso, Deus não responde de acordo com o quanto gritamos ou insistimos, mas de acordo com o quanto somos capazes de lidar com sabedoria. Às vezes, o melhor presente não é receber quando pedimos, mas quando estamos prontos para reconhecer todo o seu valor. A alegria é mais profunda quando chega no momento de maior consciência, não de maior desespero. Veja os exemplos bíblicos. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele não foi imediatamente. Ele esperou, e por causa dessa espera, o milagre foi maior. Ele não apenas curou, ele ressuscitou. O que parecia um atraso foi, na verdade, um palco para a glória. E a mulher Ciro-fenícia, que a princípio ouviu um não foi rejeitada, foi testada. Sua fé insistente tocou o coração de Jesus, e aquilo que parecia uma negativa se transformou em resposta. Faça um exercício de perspectiva. Relembre sua história. O que não chegou quando você pediu, mas chegou depois e fez muito mais sentido. Quais portas não se abriram e hoje você sabe que foi o melhor? Essa revisão não serve para reviver a frustração, mas para fortalecer a fé. Porque se Deus foi fiel antes, Ele será agora. E se você não entendeu o motivo da espera no passado, mas depois viu o propósito, confie. O mesmo acontecerá de novo. Reformule sua oração. Pare de dizer, Senhor, me dá isso agora. E comece a dizer, Senhor, me dá isso quando for melhor. Essa frase é uma expressão profunda de confiança. É rendição sem resignação. É um ato de maturidade, porque você não está desistindo, está entregando. Você não está se conformando, está confiando. Está dizendo, eu quero, Senhor, mas quero no teu tempo, não no meu. E enquanto espera, não pare. Mantenha viva a esperança ativa. Resignar-se não é o mesmo que aceitar com fé. Não apague sua expectativa. Apenas alinhe o seu calendário com o do céu. E continue crendo, porque Deus não chega atrasado. Ele chega na hora certa. E o que hoje parece uma negativa, amanhã será um testemunho. Deus te diz hoje, não force os seus desejos. Acalme-se. Confie. Porque aquilo que você chamou de atraso, eu chamei de cuidado. Aquilo que você pensou ser silêncio, era preparação. E aquilo que você interpretou como um não, era na verdade um espera, filho. Porque estou preparando algo melhor do que você imaginou. Porque tudo, absolutamente tudo, chegará no tempo perfeito dele. Número 12. Transforme a espera em adoração. Imagine que cada momento de espera é um convite para um encontro com o Rei do Universo. Não um tempo perdido, não um atraso, não um erro. É um espaço sagrado, um altar sem paredes, onde Deus está esperando por você para se revelar. Não com respostas imediatas, mas com sua presença transformadora. O Salmo 27, versículo 14 diz, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Não é uma espera passiva, é uma espera que exige esforço, ânimo, entrega. Porque não se trata apenas de passar o tempo, mas de transformar o tempo, de converter a espera em adoração. Davi sabia bem o que era isso. Antes de ser rei, foi pastor. Não era um trono, era um campo. Não eram multidões, eram ovelhas.
Mas em meio àquela espera silenciosa, Davi escreveu salmos, cantou para Deus, o buscou. Ele não desperdiçou o tempo. Ele o redimiu, transformou-o em altar. Enquanto muitos se desesperam pelo que ainda não chegou, Davi escolheu adorar. E isso mudou a sua história. Porque quem sabe adorar no oculto está preparado para reinar no visível. A diferença está em como vemos a espera. O mundo a enxerga como um vazio, como um parêntese sem sentido, como uma perda. Mas, da perspectiva do céu, a espera pode ser plenitude, pode ser escola, pode ser forno purificador, pode ser o berço de verdadeiros adoradores. É na espera que aprendemos a reconhecer Deus por quem Ele é, não apenas pelo que Ele faz. É onde deixamos de perseguir respostas e passamos a buscar presença. Nos tempos em que não há movimento externo, Deus quer fazer uma obra interna. Ele te convida a redirecionar sua ansiedade por resultados em gratidão pela sua presença. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas Ele já chegou. Ele está com você. E se você consegue agradecer por isso, não pelo que virá, mas pelo que já é, sua alma se liberta do peso da frustração. Ana viveu isso. Anos orando por um filho, chorando no templo. Sua espera era dolorosa, mas ela não se afastou. Adorou. Apresentou-se diante de Deus vez após vez. E quando a promessa veio, ela não apenas a recebeu, ela a consagrou. A espera transformou tanto o seu coração que aquilo que ela desejava já não era mais dela, era de Deus. Faça da espera um altar, literalmente. Estabeleça um tempo e um lugar onde você adore, não pelo que tem, mas por quem Ele é. Cante, escreva, ore, chore, se for preciso, mas faça com propósito. Não se distraia com a ansiedade do quando. Concentre-se no quem, porque Ele está aí, mais interessado em se encontrar com você do que apenas em te entregar coisas. Pratique a gratidão antecipada. Não espere ver a manifestação para agradecer. Agradeça hoje pelo que está por vir, pelo que você ainda não entende, mas confia. Isso muda seu diálogo interno, muda sua atmosfera. Comece a desenvolver um vocabulário de adoração. Em vez de dizer, "Por que não acontece?", diga, "Obrigado porque estás comigo neste processo." Em vez de dizer, "Não aguento mais", diga, "Me dá tua força enquanto espero." Assim, não apenas o ambiente ao seu redor muda, você muda por dentro, porque há uma diferença enorme entre matar o tempo e redimi-lo. Um gasta com distrações, o outro investe em devoção. Um se frustra, o outro se transforma. E se você transformar seus momentos de espera em lugares de encontro, quando aquilo que você espera finalmente chegar, você não terá apenas a bênção, terá uma relação mais profunda com aquele que a enviou. Porque você não o buscou pelo milagre, você o buscou por Ele. Talvez a espera não seja um intervalo entre as obras de Deus. Talvez seja o palco onde Ele realiza a sua obra mais profunda, transformar você, moldar seu caráter, purificar suas intenções, te ensinar a confiar sem condições, a cantar mesmo sem resposta, a olhar para o céu mesmo sem sinais. Deus te diz hoje, não force os seus desejos, acalme-se, confie e adore, porque quando você transforma a espera em altar, o céu se abre. E mesmo que a resposta demore, você já está sendo transformado, porque tudo, absolutamente tudo chegará, sim. Mas enquanto não chega, não perca o mais importante, sua presença, sua paz, sua voz, que já estão com você, neste exato momento. Número 13. Descubra o propósito nos atrasos divinos. Assim como o treinador faz o atleta esperar até que sua técnica esteja perfeita antes da competição, Deus também age assim conosco. Ele não nos lança no campo antes da hora. Não porque duvide do que somos capazes, mas porque está formando algo mais profundo do que um resultado visível. Está forjando caráter, está moldando a alma. Romanos 8:28 resume isso com clareza e poder.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui os atrasos, as demoras, as pausas inesperadas. Porque nas mãos de Deus, até o que parece inativo tem intenção. Deus não tem pressa. Ele não trabalha com a urgência do mundo moderno. Ele é oleiro, não fabricante em série. E o oleiro, antes de exibir o vaso, o trabalha. Amassa, molda, gira no torno repetidas vezes. Porque não está interessado na velocidade com que termina, mas na beleza com que fica. Assim também é com a gente. Existem processos que só se formam na lentidão, virtudes que só crescem sob pressão. E é isso que acontece nos atrasos divinos. Você não está perdendo tempo, está sendo preparado. Aquilo que mais nos consome é o resultado. Queremos ver a meta alcançada, o sonho realizado, a promessa cumprida. Mas o que mais importa para Deus não é o que você obtém, e sim quem você se torna enquanto espera. Porque se não houver transformação interna, qualquer bênção externa pode te sobrecarregar. E Deus não quer te dar algo que te destrua, mas algo que você possa sustentar com maturidade e humildade. Por isso, às vezes, a resposta não vem quando pedimos, vem quando estamos prontos. A chave está em mudar a pergunta. Parar de dizer, por que estou esperando? E começar a perguntar, para que estou esperando? Essa pergunta abre a alma para a formação, dá espaço para que Deus trabalhe dentro de você, porque você não está em pausa, está em preparação, não está bloqueado, está sendo lapidado. Veja José, vendido pelos irmãos, preso injustamente. Mas aquele tempo, aparentemente improdutivo, foi a escola onde ele desenvolveu discernimento, sabedoria, domínio próprio. Tudo o que precisaria para governar uma nação quando chegasse sua hora. Ou pense em Davi. Antes de enfrentar Golias, antes de se sentar no trono, ele foi pastor no campo, músico na solidão, guerreiro na caverna. Foi na demora que Deus o formou como o líder que Israel precisava. Sem esse processo, a coroa não teria fundamento. Faça um exercício com você mesmo. Identifique quais virtudes você desenvolveu nas suas temporadas de espera. Talvez tenha sido paciência, porque não havia outra opção. Talvez tenha sido compaixão, porque começou a entender melhor quem também está esperando. Talvez tenha sido perseverança, porque cada dia em que você decidiu continuar crendo, mesmo sem ver nada acontecer, se tornou uma semente de força interior. Escreva isso. Guarde, porque essas virtudes serão seu testemunho amanhã. E pergunte com sinceridade: o que Deus está tentando me ensinar neste tempo de espera? Às vezes, não se trata de receber logo a resposta, e sim de se tornar mais sensível, mais sábio, mais íntegro. E isso vale mais do que qualquer milagre instantâneo, porque um coração transformado é capaz de sustentar milagres ainda maiores. O tempo de espera também te torna mais humano, mais empático. Faz com que você olhe para o sofrimento dos outros, não com teoria, mas com experiência. A demora te amolece, te conecta, te torna útil nas mãos de Deus para consolar, encorajar, levantar outras pessoas. E isso, por si só, já justifica o processo. Quando finalmente entendemos que o oleiro está mais interessado na beleza do vaso do que na velocidade da fabricação, paramos de resistir ao tempo que passamos no torno. Paramos de olhar o relógio e começamos a olhar para o Criador. Passamos a confiar que se estamos nas mãos dele, até a espera tem sentido. Até a lentidão faz parte do plano. Deus te diz hoje, não force os seus desejos. Acalme-se, confie e enquanto espera, permita que o processo te transforme. Não se desespere pelo destino. Abrace a formação, porque tudo, absolutamente tudo, chegará no tempo perfeito. E quando esse dia chegar, você não terá apenas conquistado algo. Você será alguém novo, alguém preparado, alguém moldado pelas mãos do melhor oleiro. Número 14.
Receba o descanso em meio à incerteza. Imagine que cada preocupação que você carrega hoje é uma pedra e que uma a uma você pode entregá-las nas mãos de Deus. Você sente o peso saindo dos ombros, a respiração ficando mais profunda, a mente desacelerando. E então, mesmo sem que nada tenha mudado por fora, algo começa a mudar por dentro. Esse é o descanso de que Jesus fala em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. É um descanso verdadeiro. Não o descanso que espera tudo se resolver, mas aquele que tem coragem de soltar antes de ver a resposta. É uma paz que desconcerta, porque não está ligada às circunstâncias. Não se trata de que tudo esteja bem, e sim de você estar bem mesmo quando tudo parece incerto. Como uma criança que dorme profundamente nos braços do pai, mesmo com a tempestade rugindo lá fora. Ela não sabe como ou quando a tempestade vai passar, mas sabe quem a segura, e isso basta. A ansiedade nasce quando tentamos controlar o que não nos cabe, quando acreditamos que é nossa responsabilidade resolver tudo, antecipar cada cenário, garantir cada resultado. Mas a alma não foi criada para isso. A alma precisa de descanso, e o descanso não vem do controle, vem da entrega, de confiar em um Deus que sabe mais, vê mais e ama mais do que somos capazes de compreender. O próprio Jesus nos deu o exemplo, no meio de uma tempestade furiosa. Enquanto os discípulos se desesperavam, ele dormia. Sim, dormia, num barco sacudido pelas ondas. Não porque ignorasse o perigo, mas porque confiava no Pai. E se o Filho de Deus pôde dormir no meio da tempestade, você também pode. Você não precisa esperar o mar se acalmar para descansar. Só precisa lembrar quem está com você no barco. Faça uma pausa agora. Pratique o descanso consciente. Tire um momento para identificar uma preocupação específica. Apenas uma. Dê nome a ela. Visualize-a como uma pedra na sua mão. E agora, imagine entregando essa pedra a Deus. Diga: isso já não me pertence. Eu confio em ti. Respire, solte, descanse. Repita esse exercício com cada carga que vier à sua mente. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Só precisa aprender a soltar, uma pedra por vez. Uma ferramenta poderosa para cultivar esse descanso é a gratidão antecipada. Agradecer por aquilo que ainda não viu. Dizer: obrigado, Senhor, porque mesmo que eu não veja o caminho, sei que estás agindo. Essa atitude abre espaço para a paz sobrenatural, aquela que não depende do que acontece fora, mas do que Deus está fazendo dentro de você. Também ajuda muito olhar para trás, lembrar momentos em que parecia não haver saída, e Deus abriu um caminho. Lembrar orações que pareciam sem resposta e que foram atendidas de forma inesperada. Esses testemunhos são âncoras. Quando o presente é incerto, o passado pode te lembrar que você não está sozinho, que Deus foi fiel e será de novo. Mas para que esse descanso permaneça, você precisa colocar limites nos seus pensamentos. Nem tudo o que a sua mente imagina merece atenção. Nem todos os cenários catastróficos precisam ser alimentados. Quando pensamentos ansiosos vierem, responda com a verdade. Eu não sei como isso vai se resolver, mas sei que Deus está no controle. Aprenda a interromper a espiral do medo com a certeza da fé. Porque talvez o verdadeiro milagre não seja receber imediatamente o que pedimos. Talvez o verdadeiro milagre seja poder dormir profundamente enquanto esperamos a resposta. Poder rir mesmo que tudo ainda esteja em aberto. Poder amar mesmo sem entender tudo. Confiar mesmo sem ver. Deus te diz hoje: não force os seus desejos. Acalme-se, confie e receba o meu descanso. Porque você não precisa carregar tudo, não precisa entender tudo, não precisa controlar o que está por vir. Você só precisa vir a mim. Deixe sua alma se aquietar. Deixe que a paz que excede todo entendimento te envolva. Porque tudo, absolutamente tudo, chegará no tempo perfeito. Mas enquanto não chega, você pode descansar.
E esse descanso é o presente que Deus quer te dar hoje. Número 15. Experimente a plenitude do tempo perfeito de Deus. Assim como o agricultor que contempla os campos dourados e sorri ao lembrar dos dias de semeadura, de chuva e de incerteza, assim é o coração que chega ao tempo perfeito de Deus. Porque esse momento não apenas confirma a promessa, ele honra a espera. Aquilo que antes parecia demora se revela como estratégia. E o que parecia silêncio era preparação. Gálatas capítulo 4, versículo 4, declara isso com clareza divina. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Não foi antes, não foi depois, foi quando o tempo se completou, quando cada peça se encaixou, quando a história estava pronta. Esse é o poder da plenitude do tempo de Deus. O tempo de Deus não se mede com relógios, mas com propósitos. É o Kairos, o momento oportuno, e não o momento conveniente. É aquele instante em que o que você deseja se alinha com quem você se tornou. Porque o Senhor não está interessado apenas no que você quer. Ele se importa profundamente com quem você está se tornando enquanto espera. E quando o que Ele quer te dar encontra um coração preparado para receber, aí acontece o cumprimento. Aí o eterno se veste de agora. O agricultor não acelera o processo. Ele não exige a colheita antes do tempo. Porque sabe que, se colher o fruto cedo demais, ele será amargo, incompleto, imaturo. Mas quando espera, quando confia, quando cuida do processo sem forçar, a colheita é abundante, generosa, transformadora. Assim é Deus contigo. Ele não adia tuas bênçãos por crueldade, mas por perfeição. Porque há uma diferença profunda entre receber algo pela metade e receber em plenitude. A encarnação de Cristo é a evidência mais poderosa disso. Séculos de profecias, gerações esperando o Messias, momentos de silêncio, anos de aparente abandono, mas Deus não se esqueceu. Deus estava organizando cada detalhe, da geografia à política, das promessas às condições espirituais do povo. E quando tudo esteve pronto, veio a plenitude do tempo. O Salvador nasceu, não um minuto antes, nem um minuto depois, mas exatamente quando deveria ser. E quando você receber aquilo que esperava, quando a resposta chegar, quando a porta se abrir, quando a promessa se cumprir, que você não se esqueça de celebrar. Crie rituais de gratidão, honre esse Kairos, não passe por cima, pare, agradeça, reconheça o processo, lembre dos dias escuros, dos momentos de fé trêmula, dos até quando, Senhor? Porque todos eles fizeram parte da jornada. Não negue a luta. Abrace o cumprimento como um testemunho completo, não apenas do que Deus faz, mas de quem Deus é. E não guarde isso só para você. Compartilhe esse testemunho. Alguém precisa saber que o tempo perfeito de Deus existe, que sim, ele chega, que não é uma ilusão religiosa, é uma realidade que transforma. Cada história de cumprimento autêntico se torna uma semente de fé para outra pessoa que ainda está esperando. E essa é uma forma poderosa de multiplicar o milagre, fazendo dele comunhão. Enquanto isso, enquanto você espera pelo Kairos em outra área da sua vida, prepare-se, não cruze os braços, não diga Deus vai fazer e descuide da sua parte. Deus abrirá a porta, mas você precisa estar pronto para entrar. A preparação é uma forma de fé, é uma maneira de dizer, eu creio que virá, por isso já estou me preparando. Ajuste seu caráter, revise seus hábitos, afine sua oração. Porque o tempo perfeito não é só quando Deus decide dar, é também quando você está pronto para receber. E quando você olhar para trás, quando se lembrar de que desejava algo que não chegava, vai entender por que não veio antes. Vai ver que você não estava sendo ignorado, estava sendo moldado, formado, e que agora você pode receber sem perder, agradecer sem reclamar, cuidar daquilo que antes teria desperdiçado. Deus te diz hoje, não force os seus desejos,
Acalme-se, confie, porque o meu tempo não é demora, é precisão. O meu tempo não é esquecimento, é formação. E quando chegar, quando realmente chegar, você entenderá por que valeu a pena esperar. Porque tudo, absolutamente tudo, chega no tempo perfeito dele. E quando chega, preenche, transforma e dá sentido a cada passo que você deu até aqui. Percorremos juntos o caminho que vai da impaciência ao descanso, do quero agora ao eu confio. Olhamos para a semente enterrada e aprendemos que a terra escura não é túmulo, é berço. Contemplamos portas fechadas e descobrimos que às vezes são muros de proteção. Sentimos o peso dos nossos anseios e o trocamos pelo jugo leve de Cristo. Cada sessão foi um degrau para lembrar que os frutos mais doces crescem sem serem arrancados, que os milagres mais profundos amadurecem sem serem exibidos e que a fé mais autêntica se forja quando o céu parece silencioso. Hoje, você pode sair desta mensagem com duas certezas gravadas no coração. Primeiro, nada nem ninguém pode adiantar ou atrasar o plano perfeito de Deus para a sua vida. Segundo, enquanto você espera, Ele não prepara apenas a bênção. Ele prepara você para recebê-la sem que ela te destrua. Por isso, quando voltar a sentir a urgência de forçar, respire fundo, lembre-se do que aprendeu e sussurre: tudo chegará quando o tempo estiver cheio.